Meu processo de emagrecimento. Bom, para quem já me conhecia das antigas aí de criação de conteúdo, de POV, de série Teen, eu não tinha muito esse perfil. Eu emagreci 20 quilos no geral. Eu vou contar para vocês como que foi esse processo de emagrecimento e eu já adianto que é um processo totalmente individual, totalmente individualizado. O que funcionou pra mim pode não funcionar pra você, pode não funcionar pra outras pessoas. E o ideal é sempre ter acompanhamento médico, é sempre você com o seu médico de confiança ver qual a melhor forma, opção pra vocês, saudável, tá, gente? Eu sempre tive um efeito sanfona na minha vida. O meu DNA, a minha genética é propensão a engordar. Então, além de criar músculo, porque eu ganho músculo muito fácil, eu também ganho peso muito fácil. Então, minha mãe, minha irmã, minhas tias sempre foram muito gordinhas, né? Tipo, sempre foram gordinhas assim. E também tiveram esse efeito sanfona. Desde que eu era muito nova, eu sabia disso. Eu era a menina mais desenvolvida da sala, que tinha mais corpo, que tinha mais músculo, que tinha mais, né, comissão de frente, enfim. E em contrapartida, eu comecei muito nova a ir pra academia. Mas sempre foram idas e vindas, nunca continuei, tive uma grande continuidade de academia. Às vezes era por falta de tempo, às vezes, muitas vezes por falta de grana, enfim. Ali nos meus 20 e poucos anos, eu percebi que eu engordei rápido, eu engordei muito, né? Então, o que aconteceu? Primeiro, a minha alimentação sempre foi fast food, adorava comida rápida, pizza, hambúrguer, macarrão. Eu sou mega fã disso. McDonald's, Burger King. Nossa, eu sou muito fã disso. Em contrapartida, eu nunca comi muito comida, né? Então, assim, se você pegasse o meu prato, né, de almoço e de janta, de comida, você ia falar, nossa, você come que nem um passarinho. Por que que você tá acima do peso, né? Mas eu sempre comi muita besteira, chocolate, doce. Eu nunca consegui comer um pedacinho de chocolate, eu nunca consegui comer só uma bala. Tudo que eu comprava eu acabava ali no mesmo tempo. E junto com isso, ansiedade, né? Hoje quem não tem ansiedade. Então, claro, eu tive um processo longo, por isso que eu tô aqui contando, mas eu tô contextualizando antes pra vocês. Então, a ansiedade, ela me fazia comer mais, né? Ou não comer. Então, era sempre esses pesos, assim, nunca foi equilibrado. E aí, com o passar do tempo, isso foi se intensificando. Mas quando de fato eu sei que eu tive uma mudança, assim, grande no meu corpo, foi quando eu fui viajar pra Europa. Eu viajei pra Europa, eu tava muito bem, psicologicamente falando. Mas foi uma mudança de vida, que eu fiquei 3 meses lá, eu não sabia se eu ia voltar, se eu não ia, se eu ia começar a estudar por lá, enfim. Então foi uma nova adaptação à minha vida, né, tipo, a daqui do Brasil pra Irlanda. E também, lá a comida não me apetecia. Primeiro que eu sempre tive paladar infantil, então eu nunca fui de comer comidas muito diferentes. O arroz, feijão e ovo, pra mim, é maravilhoso, entendeu? Então a comida de lá não me satisfazia, eu não gostava da comida de lá. O arroz era diferente, tudo era diferente, mas ainda assim a gente tentava fazer comidas. Tinha restaurante brasileiro, só que apesar de não ser igual, era muito mais próximo da nossa comida, só que também era muito mais caro, né? Então não dava pra gente comer sempre lá. E, em contrapartida, o fácil acesso a doces, a coisas que são caras aqui no Brasil, tava lá, entendeu? Então, assim, era muito em conta, uma variedade de doce, uma variedade de chocolate, Nutella, sabe? Tudo muito mais em conta, muito mais fácil. Então, assim, a gente sempre tinha um pote de Nutella, a gente sempre tinha pizza, que a pizza lá era R$2. €2. Tinha o lanche do Mac, porque assim, a gente morava aqui, aí se passava um bequinho, virava, já era o Mac. Na frente
era uma pizzaria. Enfim, gente. E aí o Mac você também conseguia muito mais em conta, porque você pedia combo de estudante. Então, lá existe essa coisa de estudante, né? E aí você paga mais barato. Então, o fácil acesso às porcarias que eu já gostava estavam lá. Então eu comecei a comer mais isso, né? Eu comecei a enjoar das comidas de lá. No último mês eu enjoei de tudo. Eu não conseguia comer nada. E aí eu sempre comia Nutella com morango. Nossa, que maravilhoso. Eu esquentava no micro-ondas e ó, mandava pra dentro. Pizza, vivia de pizza, de hambúrguer. Enfim, resultado disso, engordei. Voltei pro Brasil bem maior do que eu fui. E ali, e quando eu voltei, esse foi um choque de realidade. Como que eu ia voltar, né, a ter uma alimentação mais saudável e como que eu ia me regrar pra isso. Não regrei, fiquei vários meses só comendo porcaria. A minha saúde foi pro saco, comecei a ficar mais fraca, comecei a sentir muito sono, comecei a ficar cansada. E aí, com isso, né, com essa rotina nova de novo, com a rotina de trabalho, porque eu entrei numa companhia de teatro, no qual a gente viajou também, ficamos 4 meses longe, e aí a gente tinha que comer em restaurante, o tempo todo era em restaurante. E aí era isso, a alimentação também não era boa, você comia em restaurante. Restaurante a gente sabe que não é a mesma coisa de comida feita em casa. Comecei a enjoar de muita coisa de novo, comecei a comer besteira, enfim. Esse foi o processo, esse foi o momento que de fato eu engordei, mas não só engordei, não só pela estética. A minha saúde também foi pro saco, sabe? Eu tava muito mais cansada, eu tava muito mais estressada, eu tava fraca, eu tava imensa, então eu me olhava na frente no espelho e não me sentia feliz, não me sentia não tinha uma autoestima boa, ficava triste, eu gravava vídeo e eu via que eu tava grande no vídeo, eu odiava. E isso psicologicamente também foi, ó, só pro saco, então foi aumentando minha ansiedade. Enfim, gente, foi uma bola de neve. Então saibam que não estar bem com o seu corpo fisicamente, isso reflete internamente também. Isso reflete em todas as vertentes da sua vida, principalmente na saúde, tanto saúde física quanto mental. E é uma bola de neve, uma coisa leva a outra, sabe? Porque aí eu comecei a perceber que eu comia por ansiedade, porque eu não estava feliz, né? Eu fazia coisas extremamente estressantes que, enfim, eu atuava e aí pra mim era ótimo estar atuando porque é a minha carreira, mas tinha coisas ao redor que me estressava. E ali, pra mim, o meu escape era a comida. Era o que eu tinha pra fazer. A comida me dava prazer. Então, eu percebi depois, muito depois, tá? E aí eu vou chegar lá, que eu comia pra ter um prazer. Então, o meu único prazer na vida era comer alguma coisa gostosa. Era me empanturrar de um chocolate, de um lanche. Esse era o meu prazer. Então, se eu ia fazer alguma coisa que me deixava meio angustiada, que me dava uma ansiedade, eu sempre pegava alguma besteira pra comer. E foi isso que foi gerando esse hábito na minha vida, né? E aí depois dessas apresentações, quando de fato eu voltei pra minha casa, fiquei na minha casa, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, eu falei, vou voltar pra academia. Comecei a ir pra academia, comecei a mudar a minha alimentação. Então, no meu prato, né, do almoço e da janta, comecei a acrescentar vegetais, coisa que eu não comia vegetais. Comecei a tentar comer um pouco mais de proteína, comecei a trazer essa variedade, troquei qualquer coisa com açúcar para zero açúcar. Não que seja muito melhor, tá, gente? Mas comecei a fazer essa mudança, porque pelo menos o açúcar ali eu não tava consumindo, apesar que eu tava consumindo outras coisas. Mas, enfim, refrigerante sem açúcar, café sem açúcar, energético sem açúcar. São os meus vícios, tá? A cafeína é o meu vício, mas pelo menos não tem açúcar. E aí eu comecei a tirar isso, comecei a mudar esse hábito, né? Então comecei a me adaptar, fui numa nutricionista, ela me receitou algumas coisas, mas ainda não estava muito bem. Fui pra academia, comecei a ralar na academia, só que aí teve um problema. Eu percebi que eu não tinha forças pra ir pra academia. Eu não tinha forças pra malhar, gente. Eu ia pra academia, eu chegava em casa, eu dormia, eu juro.
porque eu tava extremamente cansada, eu tava extremamente, sabe, saturada e eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí o que que aconteceu? Eu não tava feliz com os meus resultados na academia, porque não tava adiantando. Eu estava ganhando peso, apesar de fisicamente eu estar ficando mais malhada, eu estava ganhando peso ou eu ficava estagnada, eu não emagrecia na balança, né? Peso de balança. E aí eu percebi que eu ganhava músculo. E sempre foi muito fácil eu conseguir músculo. Eu ia pra academia, ganhava músculo, fazia aeróbico. Só que eu só tava ganhando músculo. Eu falei, não, gente, alguma coisa tá errada, né? Não é possível que eu não consiga emagrecer. E aí eu fiquei ali uns meses nessa labuta, tentando, me frustrando, olhava no espelho, não me sentia feliz, sabe? Gravava meus vídeos, depois eu olhava e falava, nossa, sabe? Enfim, e a ansiedade ali, né? Por mais que eu já tinha trocado o meu prato, eu tinha muita compulsão alimentar. Eu ainda comia muita coisa fora, né, das refeições, que também não estavam me fazendo bem. Até então, que eu fui de fato atrás de um nutrólogo. Já tinha passado com nutricionista, já estava na academia, já estava mudando meus hábitos alimentares. Eu falei, cara, vou precisar de uma ajuda médica, ver o que tá acontecendo. Fui no nutrólogo. Me receitaram um nutrólogo que eu dou graças a Deus, porque ele realmente é uma pessoa incrível, é uma pessoa muito boa que te olha por completo. Cheguei lá com ele, falei dessas queixas, falei que eu já malhava, falei que eu tinha ansiedade, falei que eu consumia whey, eu tava consumindo whey e creatina, mas eu não tava me adaptando, não me sentia bem, meu organismo tava ruim, falei que eu tava muito cansada, enfim. E aí ele me pediu uma bateria de exames. Nessa bateria de exames, quando eu voltei com ele viu que eu estava anêmica, tá? Com deficiência em ferro, deficiência em vitamina D, eu não tinha nada de vitamina D. Eu estava sem vitamina B12. Então, o fato de eu estar muito cansada, de eu ficar cansada, exausta depois da academia, era isso, era a falta de ferro e de vitamina D, entendeu? E ele viu que era tipo muito, muito, muito lá embaixo. E aí, fora isso, ele me fez pensar uma coisa que de fato depois a gente constatou, que eu sou intolerante à lactose. Era uma coisa que eu nem passava pela minha cabeça, porque eu sempre consumi leite desde criança. Mas aí ele me explicou que é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, a gente não nasce com, pode até nascer, mas não nasce, porque ao longo da nossa vida a gente vai perdendo a enzima, né, que quebra a lactose no nosso organismo, e isso vai trazendo essa intolerância. Não quer dizer que eu não tenha essa enzima, quer dizer que eu tenho ela em pouco. Então um copo de leite hoje pra mim me faz muito mal, porque eu falava pra ele que eu me sentia muito inchada, né, que enfim, meu organismo ali. E aí ele me explicou. E aí veio uma nova mudança de hábito pra mim. Primeiro, cortei tudo que tinha leite na minha vida. Tudo. Eu comecei a ler rótulo das coisas, comecei a comprar coisas, né, com zero lactose. E ele me explicou que mesmo essas coisas zero lactose, pode ter lactose, entendeu? Só que tem menos, por isso que eles colocam zero lactose. Comecei a comprar lactase, né, que quando... Porque assim, eu amo queijo, tá, gente? Eu amo queijo, pra mim, queijo é tudo, é vida. Então, quando eu via que eu ia consumir um pouco mais de leite, um pouco mais de queijo, eu já tomo a lactase, né? E isso já me ajuda. Já mudei isso e aí percebi, né, que de fato eu comia por compulsão, eu falei isso pra ele, fazer a reposição de vitamina. E assim, tomar o ferro, a vitamina D, a B12 foi assim o ápice da minha vida, porque foi onde eu de fato voltei a ser eu, sabe? Eu comecei a ter vida, comecei a ter mais ânimo, sabe? E aí veio veio o direcionamento. Ele falou assim, ó, no seu caso, vamos entrar com medicação, vamos começar com o Ribelsus. O Ribelsus é semaglutida, tá? Não deve ser os mesmos componentes do Mondiaro, mas deve ter, mas é o mesmo efeito, é um remédio para diabetes, porém é comprimido, não é de injetar e é muito mais em conta do que a canetinha. Ele me receitou, e aí a gente começou com as doses pequenas, comecei com 3 mg no primeiro mês, aí do segundo ao quarto mês foi para 7,
e de lá em diante foi para 14. Esse meu processo hoje é de 1 ano, tá? Hoje faz 1 ano. A gente foi aumentando essas doses, eu fui voltando com ele de 3 em 3 meses, a gente foi refazendo todos os exames, tanto o exame de sangue quanto a bioimpedância, quanto um exame que é calorimetria, que fala. É um exame no qual ele vai medir o seu metabolismo. Então você vai fazer a respiração, você vai respirar numa máscara de oxigênio e ele vai medindo como que tá o seu metabolismo, se ele tá fraco, se ele tá rápido. E aí foi onde ele falou, ó, muita academia, né, e bora tomar. Só que neste meio período veio a minha cirurgia do desvio de septo, que eu conto num outro vídeo pra vocês. Mas eu tive que parar por um período, né, de tomar esse remédio e depois eu voltei. E aí eu falei pra ele, então assim, teve um período no qual eu senti sim muita fome, nesse período de 21 dias, mas eu troquei pro psyllium, eu fui dando uma, sabe? Fui tentando não comer demais, e mesmo assim, quando eu voltei lá com ele, eu mantive o mesmo peso. E aí de lá pra cá eu emagreci 20 quilos. Foram 20 quilos. Por quê? Por que ele decidiu entrar com a medicação? E é onde eu falo pra vocês, vocês precisam muito, qualquer pessoa que precisa emagrecer por questões de saúde, vá se consultar com o médico e faça acompanhamento, gente. Jamais façam por conta própria. Porque esse remédio, ele me explicou, deu certo pra mim. Mas tem muita gente que não dá certo, entende? E aí ele não se adapta, a pessoa não emagrece, enfim. E aí o acompanhamento vai vendo isso e vai vendo se tem que trocar medicação, se tem que tomar, entende? Enfim, precisa de um acompanhamento. Eu tava com gordura em todos os meus órgãos, fígado, pâncreas. Eu estava cheia de gordura, gordura mesmo, assim, sabe? Gordura gorda que não faz bem pra saúde, colesterol, enfim. E por isso que a gente entrou com a medicação, porque eu já tinha um novo estilo de vida, apesar de comer por compulsão. E aí, por que eu tô contando pra vocês? Porque assim, gente, quando eu me adaptei com o remédio, e de fato ele faz a gente não sentir fome, eu percebi que isso começou a me ajudar a entender aonde estava o meu erro com a comida, a entender os meus horários de comer, motivar a ir pra academia. Porque eu comecei a ver resultado. E aí, quando eu comecei a ver resultado, isso me deu muito mais ânimo e alegria de continuar. De realmente seguir certinho ali a alimentação, de realmente ir pra academia, de realmente me esforçar. E isso me trouxe uma autoestima, assim, ó, e já me ajudou na ansiedade. Então começou a resolver todos os meus problemas que eu tinha antes, entende? E aí eu entendi que é um hábito, é uma coisa que a gente precisa, não importa se você toma remédio ou não, se você não mudar aqui, não vai mudar, gente. Não vai mudar. Você vai fazer uma bariátrica, você vai voltar com o mesmo peso. Você vai parar de tomar o remédio, você vai voltar com o mesmo peso. Por quê? Porque é aqui que tá. Eu comecei a perceber que eu comia muito mais do que eu precisava. Eu comecei a perceber que eu comia por prazer. Foi aí que eu percebi, só quando eu tomei remédio. Eu comecei a perceber que eu precisava desse estímulo pra, de fato, continuar na academia, pra, de fato, continuar pensando em mim, sabe? E aí eu comecei a tentar ressignificar o que a comida é pra mim. A comida, ela não me domina, entende? Ela tava me dominando. Então eu comecei a entender o meu corpo. Eu comecei a mastigar melhor, comecei a perceber quando eu já estou satisfeita. Porque a gente tinha aqui em casa, ainda tem às vezes, aquela questão de tipo, não vai deixar comida no prato pra não jogar fora, né? E eu entendo isso, realmente, até hoje eu fico com a mão assim, coração apertado quando isso acontece. Mas eu entendo que também me traz problemas de saúde se eu me forçar a comer uma coisa que eu não preciso mais comer, entende? Então eu comecei a colocar menos no prato. Eu comecei e mesmo se eu não conseguisse comer tudo aquilo, eu falava, não quero mais. Ou eu guardava, ou de fato se era uma coisa que não dava pra guardar, eu jogava fora, infelizmente. Mas eu comecei a ser fiel com o meu corpo e comigo mesma. Então, chegou um momento que eu tô satisfeita, eu não vou comer mais. Acabou. Daqui um tempo, se eu sentir uma fome, eu como de novo.
E detalhe, tá, gente? Eu não cortei nada da minha alimentação. Continuo comendo besteira, continuo comendo chocolate, continuo comendo hambúrguer. O que acontece é que eu comecei a me regrar melhor. Comecei a entender o meu corpo. Mesmo se eu tô comendo um hambúrguer, se eu comi metade do hambúrguer e eu me sentir satisfeita, eu paro de comer. Ou eu levo pra casa e como depois, ou eu dou pra alguém, ou eu jogo fora, entende? E isso mudou essa relação. E aí, outra coisa que mudou a relação com a comida. Eu comecei a entender as coisas que me dão prazer e mudar. Então, ao invés da comida ser o que me dá prazer, eu comecei a tentar gostar do que eu tava fazendo ali. E o porquê tava me estressando. E aí eu comecei, então, a fazer aquele método. Tá, vou fazer uma coisa que é muito estressante pra mim. Tudo bem, vou fazer 20 minutos disso, depois eu vou parar e vou fazer algo que eu gosto. Seja um joguinho, seja escutar música, seja rolar na internet, né? Ter a dopamina ali fácil, seja o que for, mas não vai ser comida. A comida vai ser quando de fato eu estiver com vontade de comer, ou deu o meu horário, né? Que por conta do remédio, às vezes, eu não sentia fome. E é isso, entende? E isso começou a mudar a minha vida. Então hoje, mesmo sem o remédio, principalmente sem o remédio, a gente tem que se manter firme nisso, porque senão vai voltar a engordar, entende? Em nenhum momento eu comentei, em nenhuma rede social minha, o porquê que eu emagreci, as pessoas mais próximas sabem o que aconteceu, como foi o meu processo, mas é muito importante, porque eu comecei esse processo muito antes de virar modinha, e muito antes deles restringirem, né? Porque tava tendo falsificação. Então, assim, na época que eu comecei a tomar, não precisava de receita, por exemplo, para ir comprar. Começou a precisar de receita quando a galera começou a só tomar e não faz acompanhamento nenhum. Gente, não adianta. É um dinheiro que, tipo, é ótimo porque você vai estar cuidando de você, mas é um dinheiro que, se você não fizer certo, você só vai jogar no lixo, entende? Tudo começa por aqui. E sim, eu dou graças a Deus pelo meu médico, por eu ter condições de tomar esse remédio e porque ele me ajudou. Eu sei que hoje foi ele que me ajudou a perceber, mas eu sei que tipo, eu não sou dependente do remédio. Ele me ajudou a perceber e só depende de mim, entende? Quando eu quero comer alguma coisa, um doce, uma besteira, eu compro só o necessário. Então, assim, tá, eu vou comer o pó de... Então tá bom, vou comprar 5 balas e vou comer essas 5 balas. Entende? Então eu comecei a me regrar nesse sentido. Igual, hoje, por exemplo, eu comprei um pacote de Fini. Eu sempre comia todos os Finis na minha frente. Eu comprava, tipo, 5 pacotes e comia os 5 na mesma hora. Hoje eu comprei um pacote, porque eu sei que eu ia comer tudo. Só que aí chegou, sobrou uns 3 e eu percebi que eu tava muito cheia. Eu tava muito cheia. Eu falei assim, cara, pra que eu vou continuar comendo? Não, fui lá e guardei. Agora, mais tarde, posso comer de novo. E é isso, entendeu, gente? Então, eu acho importante falar isso pra vocês. Eu tô nesse processo há 1 ano, então não é rápido, não é fácil, tá? Eu emagreci 20 quilos, eu cheguei a 70 quilos, hoje eu tô com 53. Eu voltei no médico, estou no processo de desmame. Hoje eu tomo remédio 2 vezes por semana, só na segunda e na sexta. Não são todos os dias. Vou voltar com o meu médico, provavelmente ele vai excluir o remédio da minha vida, ou vai ficar só uma vez por semana e depois eu volto. Vou voltar com novos exames. No último exame que eu fiz, a gente constatou que eu perdi muito músculo. Primeiro, que eu sei que foi reflexo aí de eu ter ficado um bom tempo sem ir pra academia, né, por conta da minha cirurgia. Mas o remédio, ele também faz você perder músculo, então isso é muito importante. E aí foi onde o meu médico... Eu falei pra ele, eu falei assim, mas eu não ligo pra músculo. Mas foi onde ele falou, você precisa ter uma quantidade mínima de músculo pra você sobreviver. Porque quando a gente fica doente, quando a gente fica mais velho, isso é um fator determinante na nossa saúde. Se eu pegar uma infecção, é os músculos que vão me ajudar hoje em dia, entende? E mais velho, né, quando você fica mais velho, automaticamente você já perde músculo. Então você começa a ter problemas nos ossos e assim, a mortalidade cresce, sabe? Cresce muito, então é importante você ter músculo. Hoje, eu estou no processo de tentar ganhar mais músculos, então também crescer um pouquinho, peso de balança aumentar, mas que seja a massa magra, não a massa gorda. Não se prive de comer as coisas que você gosta, só se regre.
Não precisa comer tudo como se o mundo fosse acabar hoje, entendeu? Mas é isso, é a gente se regrar, é a gente comer mais fibras. Então eu já entendi que sem o remédio eu vou acrescentar um pouco mais de fibra, tem o psyllium que ajuda a gente. Entende? Essas questões vão ajudando a gente. Mas o que, mas assim, só pra finalizar o vídeo, eu entendi que não foi só o remédio. Foram as vitaminas que eu tive que repor, foi entender que eu tenho intolerância à lactose, para que tudo isso, perder esses 20 quilos e estar bem, saudável, fosse necessário. Porque olha só, eu tava com 20 quilos a mais e tava anêmica. Então, magreza hoje em dia não é sinal de anemia, ou gordura também não é sinal de obesidade. A gente precisa estar fazendo acompanhamento com o médico para entender. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido esclarecido as coisas para vocês. Eu sei que hoje em dia tem muita gente que tá nesse processo, ou que se fala sobre isso, ou que procura. Mas eu vim aqui decidir contar esse meu caso para vocês entenderem que também não é tão fácil assim e que é importante vocês passarem com o médico. E também para vocês entenderem que cada caso é individualizado, sabe? Mas que pode acontecer, o meu caso pode ser parecido com o seu, enfim. Qualquer dúvida pode perguntar para mim, eu respondo aqui para vocês, tá? E eu espero de fato que se você quer, né, emagrecer ou você tá pensando que alguns sintomas que eu senti também você sente, procure um médico bom, um nutrólogo, procure referências desse nutrólogo e vá fazer acompanhamento, tá bom? Um beijo, gente, e até mais!